Bem, boa tarde a todos. Vamos ocupando os lugares que nós já vamos dar início a essa segunda fase do nosso debate, os avanços da regularização fundiária paulista. Agora à tarde, o painel 2, regularização fundiária rural. Para ser o mediador desta mesa, nós convidamos para que ocupe o seu lugar Tiago Francisco Neves Gobo, gerente de regularização e cadastro da Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários da Fundação ITESP. A doutora Iara de Campos Escudeiro Paiva, procuradora do Estado de São Paulo. O doutor André Luiz dos Santos Nakamura, procurador do Estado de São Paulo. Convidamos também o doutor Eduardo Agostinho Arruda Augusto, oficial de Registro de Imóveis de Conchas e diretor de Assuntos Agrários do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, IRIB. Convidamos ainda o doutor Isaías Gomes Ferro Júnior, oficial de Registro de Imóveis de Pirapozinho e conselheiro fiscal da Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, a ANOREG. E o senhor Carlos Henrique Gomes, chefe de gabinete da Fundação ITESP. Passamos a palavra, portanto, ao mediador, Tiago Gobo. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à direção da Fundação ITESP pela honra de mediar esse debate, agradecer à Diretoria Adjunta de Recursos Fundiários pela honra também, agradecer a presença dos colegas do interior, dos mais variados GTCs aí, o pessoal do DAPD, agradecer a presença do Dr. Eduardo Augusto, o IRIB, que muito nos honra com seu conhecimento, né, a sua experiência na frente da Comissão de Assuntos Agrários do IRIB. Agradecer a presença da doutora Iara e do doutor André, representando a Coordenadoria de Assuntos Fundiários da Procuradoria-Geral do Estado, que, sem dúvida nenhuma, tem contribuído enormemente para a regularização fundiária de terras devolutas no Estado de São Paulo e de próprios estaduais, e que muitos nos ensinam, né, em toda essa matéria. Também agradecer a presença aqui da doutora Cristiana Faldini, né, que também contribui muito com esse trabalho. Agradecer também a presença do Carlos Henrique, que vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre toda a sua experiência na questão quilombola, na regularização de terras reconhecidamente de comunidades de quilombo. E agradecer, em especial também, o doutor Isaías, né, lá da grande comarca de Pirapozinho, certo? Que também tem uma parceria muito produtiva, muito frutífera com a Fundação e tem gerado grandes frutos, né, na área de regularização. Pois bem, sem mais delongas, vou iniciar o debate com o nosso colega aqui, Eduardo, conversando com a gente um pouquinho sobre governança fundiária. E nós vamos conversar aqui sobre governança fundiária, a interconexão cadastro-registro, a importância disso daí para a regularização fundiária e para esse assunto que muito tem dado trabalho aqui no Brasil, né? E nós precisamos falar sobre delimitação espacial da propriedade. O problema está na forma como houve a colonização aqui na América Latina, né? Colombo atravessou o Oceano Atlântico no final do século XV, aliás, no meio do século XV, veio aqui, chegou na América Central e trouxe os melhores homens para fazer uma colonização com cientistas e etc. O rei de Portugal, para não ficar atrás, Dom Manuel I, mandou o Pedro Álvares Cabral procurar as Índias
E ele encontrou as índias nuas aqui no nosso território. E, da mesma forma, chegaram aqui, tomaram conta do nosso território e começaram uma colonização para que pudéssemos ter um país novo, etc. Então, nós temos aqui o início do Brasil. O que aconteceu logo em seguida? Nós tivemos essa divisão entre a América Espanhola e a América Portuguesa com o Tratado de Tordesilhas. Após essa definição do que fica com Portugal, o rei português resolveu, vamos fazer o primeiro loteamento, e registrou o seu primeiro loteamento, que são as capitanias hereditárias. Não sei se dá para ver direito aqui, porque a tela ali eu não estou conseguindo ver nada. Então, as capitanias hereditárias foi o primeiro loteamento do Brasil. E esse loteamento sofreu depois desmembramentos, novos loteamentos, com as sesmarias, e poderemos dizer, sem sombra de dúvidas, que esses novos loteamentos são loteamentos clandestinos. E é por isso que o ITESP tem que ficar indo atrás das terras devolutas. E aquela briga, vamos dizer, secular. Terra devoluta, todo mundo sabe que é aqueles que não cumpriram as regras das sesmarias, que receberam a terra, não deram o seu fim social, que a finalidade social da terra já existe desde antes de Cristo, né? Que não deram o fim social, a terra volta à coroa. O problema é provar quem deu, quem não deu o fim social, etc, etc. E esse aí é o problema do ITESP e da PGE, né? Então, isso daí gerou problemas de governança fundiária. Aqui começou o nosso problema. A forma como o Brasil foi colonizado. A forma de colonização, chegar aqui apenas para retirar as riquezas, não se preocupando com nada além de produzir riquezas para a metrópole. E aqui temos o Brasil hoje, um Brasil de extensão continental, vários Brasis dentro de um único Brasil, realidades diferentes em cada uma dessas regiões, e encontramos realidades diferentes no nosso próprio estado de São Paulo. O Vale do Ribeira não tem nada a ver com a região do Vale do Paraíba e não se confunde nem um pouco com a grande Pirapozinho. Pirapozinho já foi bairro de Conchas. E nós temos que lembrar o seguinte, no Brasil, pela Constituição Federal, aqui é um Estado democrático de direito, um dos princípios gerais da atividade econômica é a propriedade privada. É um direito fundamental do brasileiro à propriedade privada. Então, não se discute, não adianta discutir que não devemos relativizar a propriedade privada, etc., tal, porque nós estamos aqui para fazer discussões práticas. Não dá para você mudar uma cláusula pétrea. Tá? Para transformar o Brasil num país comunista e passando a terra para o Estado e igual para todo mundo, etc., teria que mudar a Constituição, teria que começar uma nova Constituição. Então, a discussão aqui é prática, vamos trabalhar com as coisas práticas. Então, aqui funciona a propriedade privada, ou seja, se a terra está registrada em nome de alguém, pertence a esse particular até que se prove em contrário. Não é o contrário. Em princípio, pertence ao Estado, o particular tem que dizer que é dele. Não, se estiver registrado em nome dele, o Estado tem que provar que não é dele. Tem que provar, por exemplo, que a terra é devoluta, etc. E assim por diante. E aí nós temos o problema dessa forma de colonização com a precária descrição que existe nos registros de imóveis. E como aconteceu isso? Olha aqui o que a gente encontrou num livro. O medidor enchia o seu cachimbo, acendia-o e montava no seu cavalo, deixando que o cavalo marchasse ao passo. Quando o cachimbo dele se apagava, ele pegava a caderneta e anotava 1 légua. E assim se faziam algumas medições de propriedade neste país. Aí eu lhes pergunto, essa forma de medição é precária? É ruim? Ela contribuiu para o caos que a gente tem visto em alguns lugares? Sim ou não? Não, antes tivesse sido feito assim em Conchas. Conchas não é assim, não. Olha como que é Conchas. Olha lá, o pedaço do livrão lá. Transcrição, deixa eu virar aqui, 12895, transcrição anterior 9857, dia 11 de junho de 1968, município de Conchas, bairro do Pará. Do outro lado do livro, no canto de lá, vendedor Luiz Fieri e sua esposa, Maria Tereza da Silva. Olha, até o nome da esposa, que estranho.
Esse aqui é esquisito. Comprador, Francisco Fieri Primo, casado, a mulher não importa. Brasileiro, lavrador, nesse município. É assim que se fazia no passado, o nome da mulher não importa. Se a mulher morresse, ele casasse de novo, ninguém percebia, passava batido no registro. Porque o nome da mulher nunca aparecia. E foi compra e venda. E aqui a descrição do imóvel que está no meio do livro. Um terreno com área de 10 alqueires, 3 quartas e um selamim. Ou seja, 26,16 hectares, situado no bairro do Pará, desse município, com a marca de Conchas, confrontando-se de um lado com João Fieri, de outro com a Estrada da Capela, Aníbal Augusto Vieira e Virgílio Chiquito, de outro lado com Pedro Branco da Silva e de outro lado, finalmente, com o mesmo comprador, fechando-se o perímetro. Pronto, já todo mundo sabe o formato do imóvel. Facílimo saber onde fica, formato, tudo, né? Porque a descrição está perfeita aqui. Falando nomes, dá para saber tudo. E fala depois do cadastro do IBRA, que é o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, que era o INCRA, número tal, módulos e o imposto que foi pago. Então, governança fundiária, ela depende de uma descrição registral imobiliária coerente, uma descrição perfeita, e não essas descrições que eram precárias. Na época, essas descrições cumpriram o seu papel, mas hoje elas são inadmissíveis. Demorou muito para chegar a uma legislação que motivasse o aperfeiçoamento e a retificação dessas retificações. Hoje, então, nós temos o georreferenciamento e a retificação extrajudicial de registro. Então, no Brasil inteiro, os imóveis estão todos sendo retificados lá no registro de imóveis, nós estamos tendo novas descrições e estamos tendo uma segurança jurídica muito maior em relação ao direito de propriedade. E aí nós chegamos num ponto, cadastro e registro. O que é cadastro, o que é registro? Segundo o Sérgio Jacomini, ele costuma dizer que o cadastro e o registro são irmãos siameses do ordenamento territorial. Não há como você fazer uma governança fundiária, não há como você fazer um gerenciamento territorial sem utilizar o cadastro e registro. Eles são inseparáveis, siameses. Aí a gente escuta pelo Brasil afora um discurso padrão, que o Brasil não conhece suas terras. Isso é verdade? E não existe um cadastro completo. Tem o cadastro do INCRA, o cadastro da Receita Federal, o cadastro de Segurança Pública, o cadastro do Exército, o cadastro do Ambiental, que aí separa também, tem o do Chico Mendes, que é outro, aí tem um que eu não sei qual que é, tem o estadual, que não bate com o federal, e tem os municipais e aquela coisa toda. E os cadastros existentes são falhos e conflitantes. Você pega o imóvel em vários cadastros, cada cadastro vai trazer uma informação que não bate com a outra e provavelmente nenhuma delas bate com a realidade, infelizmente. E o cadastro do registro de imóveis, como está esse cadastro? Bom ou ruim? Ou péssimo? Existe cadastro no registro de imóveis? Lógico que não. Cadastro é cadastro, registro é registro. Macaco é macaco, viado é viado, etc. O cadastro, ele é um rol de informações. Ele é um inventário. Então, ele tem como objetivo apenas fazer uma relação de bens ou de pessoas. O objetivo desta relação, desse cadastro, desse inventário, ele é um objetivo político-administrativo, utilizado para gerenciar o território, para que o governante, para que o executivo possa decidir onde utilizar as verbas públicas, onde melhor aplicar aquele dinheiro do povo, para que resolva os problemas existentes numa determinada região, numa determinada área, num determinado território. Então, o cadastro ele tem objetivo econômico, objetivo social, de segurança pública, segurança nacional, de ambiental, de saúde pública, defesa civil, etc. Então, esse objetivo político-administrativo, ele é um objetivo, ele é um poder discricionário do governante. O prefeito, o governador, a presidente, ela vai utilizar o cadastro para decidir onde aplicar a verba. A lei não diz, é obrigado a aplicar aqui. A lei diz, você tem a verba e tem que distribuir. Aí ela vai verificar pelo cadastro, pelos estudos, etc., e ver onde é melhor utilizar essa verba. E se o cadastro estiver mal feito, não vai conseguir aplicar corretamente. Aí vai começar a fazer, vai asfaltar a estrada que liga lugar nenhum a outro lugar nenhum, ou a fazenda de um amigo, a fazenda do outro amigo, e etc. Porque sem informações nós vamos à falência. Diferentemente da época da Revolução Industrial, em que quem era mais poderoso é aquele que tinha os meios de produção, hoje nós vivemos na era da informação. O mais poderoso é aquele que tem a informação. Então, a pessoa mais poderosa do mundo hoje chama-se Google.
Sabe tudo. Então, a atividade cadastral ela é uma competência do governo, não do Estado. Competência do governo, daquele que foi eleito para cumprir o mandato, daquele que está representando nós, o povo, daquele que se comprometeu a gerenciar o território, gerenciar a economia e fazer de tudo para que tenhamos uma vida saudável, uma vida feliz. Então, essa competência do governo é um poder político para gerenciamento territorial. Registro, por sua vez, não trata nada disso, não tem objetivo nenhum fazer inventário. Não é o objetivo do registro de imóvel fazer uma relação de quantos imóveis existem em Conchas. Não sei, não quero saber, porque não tem lógica falar número de imóveis. Eu posso falar quantas pessoas tem aqui, porque o número de pessoas afeta alguma coisa. É o número de pessoas que tem que dar atenção, é o número de pessoas que tem que ter água, tem que ter café, tem que ter lugares para sentar, e etc. O número de imóveis, não. Porque um fala, Pirapozinho tem 15 mil imóveis de 1 hectare. Aí você pega uma cidade, aí eu tenho só 10 imóveis de 2 milhões de hectares cada um. Então, não tem comparação. O objetivo do registro de imóveis é garantir apenas o direito fundamental da propriedade privada. Essa é a função do registro de imóveis, dizer quem é proprietário e quem não é. Porque a legislação civil brasileira diz, para ser proprietário, você tem que registrar o título. A partir do momento que você registrou o título, você tornou público aquele título, aquela escritura, aquele contrato que você adquiriu o imóvel, você só torna proprietário quando você torna público pelo registro imobiliário. Aí você tem o direito fundamental da garantia privada. Aí o que é ser proprietário com registro e sem registro? Com registro significa que você tem um seguro, que você paga apenas uma vez quando você faz o registro, que tem dois lados. O seguro o registrador tem a obrigação de garantir a sua propriedade. Se qualquer pessoa tentar comprar aquele imóvel, tentar passar para o seu nome aquele imóvel, quer por uso capião, quer por qualquer outro tipo de contrato, quer por uma decisão judicial da Justiça do Trabalho, que é para penhorar aquele imóvel porque o atual possuidor não pagou a empregada doméstica, etc, etc, etc. O registrador dá garantia perpétua, que só vai registrar a transmissão da propriedade, a penhora, etc., se o proprietário, aquele que consta do registro, foi notificado na forma da lei. Houve o princípio do contraditório, esqueci a outra palavra. O devido processo legal, obrigado. Sem o devido processo legal, não é possível. Então, essa é uma das maiores batalhas do registrador imobiliário, a briga com juízes, não dos estaduais conhecem que eles trabalham com o registro de imóveis, né? Mas juízes que um pouco mais distantes da legislação civil, como, por exemplo, o juiz do trabalho. Eles não sabem desse detalhe, e aí vem algumas ordens de penhorar um imóvel que não está em nome da pessoa que está devendo, está com débito trabalhista e etc. Então, e além disso, o outro lado também é que o Estado, não o governo, o Estado, lógico que por intermédio do governo, dos seus agentes, tem o dever legal de protegê-lo. Você é proprietário, você prova que você é proprietário se alguém invadir, e você consegue pegar o seu imóvel de volta, provando que você é o proprietário, você tem a prioridade, o Estado precisa daquele imóvel, pela Constituição Federal, ele é obrigado a prévia e justa indenização, e assim por diante. Então, a propriedade privada ele é o pressuposto do Estado democrático de direito. Não existe democracia sem propriedade privada. Não existe democracia. A propriedade privada é pressuposto da democracia. E o registro público imobiliário, que é a competência do registrador imobiliário, que não atua com poder discricionário. Eu não posso falar, o seu título eu registro porque eu acho legal, do outro eu não acho legal. Não. Eu atuo com poder jurídico, eu sigo o que está na lei. A lei permite ou não aquele registro. Permitiu, eu registro. Não permitiu, eu devolvo. Porque a minha missão é guardião do direito da propriedade privada. E um detalhe que pouca gente sabe, o Estado, quando registra um título em seu nome, apesar daquilo ser uma propriedade pública, ela também tem esse viés de propriedade privada. Se está registrado em nome do Estado, é do Estado até que alguém prove em contrário. Tá? Então, aquela história que eu falei que a propriedade é privada e não é pública, é que no caso do Estado ele não precisa registrar para ser proprietário. No entanto, se tiver registrado em nome dele, ele tem a prova, e aí qualquer outra pessoa que vai falar que não, que esse registro está errado, vai ter que provar judicialmente e ganhar uma ação judicial em face do Estado.
Então, o cadastro inventário público de bens serve para orientar as políticas públicas, por isso que ele é um poder político e fica nas mãos do executivo. E o registro imobiliário serve para a constituição de direitos, direito fundamental da propriedade privada, então nós atuamos com poder jurídico e por esse motivo nós somos ligados naturalmente ao poder judiciário. Porque sobre nós não pode existir subordinação. O registrador imobiliário ele tem que decidir igual ao juiz, conforme que tem que ser uma decisão motivada na lei. Tá? E se ele tiver subordinado a alguém, ele recebe ordem superior para registrar. Isso não existe. Ele não recebe ordem do juiz também para registrar. Só existe a possibilidade do juiz determinar o registro num devido processo legal, que seria no caso de um procedimento de dúvida. Aí é outra história. Aí o juiz está atuando na sua função mesmo de dirimir conflitos. Cadastro territorial multifinalitário. Os pilares de um cadastro bem estruturado são os seguintes: a situação jurídica do imóvel, a situação física, o valor do imóvel e a sua utilização efetiva e potencial. Essas informações são essenciais num cadastro territorial. Sem essas informações, o cadastro ele é incompleto. Ele não vai surtir o efeito desejado. E aqui nós temos um exemplo do cadastro do INCRA, o CCIR, 4 imóveis rurais. Só que no registro de imóveis nós temos 6 matrículas e uma área de posse. E aí, para o cadastro territorial multifinalitário, qual seria o ideal? O imóvel do INCRA ou o imóvel matrícula? Aí vem essa confusão, que são incompatíveis. Não dá para resolver. Então, nós teríamos que utilizar o conceito de parcela. E o conceito de parcela é o seguinte: é a mínima unidade territorial de interesse jurídico. E aqui nós utilizaríamos a parcela, o direito de propriedade, porque a base jurídica é a mais importante. Então, por exemplo, aqui, as matrículas, e tem um espaço vazio lá que não tem matrícula. E além disso aí, nós teríamos os objetos territoriais legais, como reserva legal e servidões, que estariam sobrepostos sobre essas áreas. Uma servidão de passagem e, no caso, também uma área de posse, onde não existe registro. Então, o imóvel jurídico ela tem que ser a parcela de um cadastro territorial multifinalitário e o complemento sempre é o objeto territorial legal. E isso hoje já está resolvido com o CIGEF. Então, o cadastro territorial multifinalitário tem que ter interconexão com o registro imobiliário para saber quem é proprietário, para criar a sua base geográfica, que são as matrículas. Aí, com isso, o CTM ele viabiliza os cadastros temáticos da FUNAI, do INCRA, IBGE, do INCRA aqui, não vamos confundir o cadastro do INCRA, CCIR, o SN, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, com o CNIR, que é o cadastro georreferenciado, que é outra coisa. E esses cadastros também, eles fazem o feedback, aumentando mais dados nesse cadastro territorial multifinalitário. E sempre uma interconexão permanente com o registro de imóveis. E esse cadastro tem que ser utilizado por todo mundo, não apenas pelos órgãos públicos, mas a própria lei prevê também órgãos privados. Tá? E isso, o que vale sempre é a base jurídica. E uma coisa que a gente sempre fala para o INCRA, que ele sempre se confunde, é que o registro não depende do cadastro para desempenhar sua atribuição constitucional. Agora, o cadastro sem o registro, ele está faltando um ponto essencial. Então, o cadastro está totalmente perdido se ele não tiver o dado registral. Por isso que essa interconexão tem que ser feita o quanto antes e hoje já está bem adiantada. Então, a multifinalidade do cadastro territorial está na Lei 5.068 de 72, logicamente alterada pela 10.267 de 2001, tá? Que é o CNIR, Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, gerenciado conjuntamente pelo INCRA e Receita Federal, com produção e utilização multifinalitária. Está na lei desse jeito. Tá? Isso aqui deixa eu passar, que isso aqui não importa. E eu vou mostrar aqui a delimitação espacial do direito de propriedade que eu fiz da comarca de Conchas, que eu consegui fazer nos últimos anos. Só que demorou um pouco para começar, porque o Google demorou para liberar a imagem lá da região.
Aqui nós temos a área urbana de Anhembi, um dos municípios de Conchas. Praticamente toda mapeada. Uma maravilha, porque houve um convênio com uma entidade que trabalha muito bem, não sei se vocês conhecem, um tal de ITESP. Então houve a parceria ITESP, município de Anhembi, fizeram um trabalho muito bonito lá, que estamos em fase final para a definição de como titular essas áreas, porque pertence tudo à igreja, à Mitra, que não concordou em passar o título. Ela até concorda se pagar. Amém. Área rural. Um pedaço de uma área rural aqui, em que eu tenho os imóveis delimitados e algumas áreas lá que não estão delimitadas. Além disso, logicamente, eu tenho as informações das matrículas e alguma observação interessante, como, por exemplo, a área de reserva legal e etc. Esse desenho é de julho de 2013. Vamos dar um zoom. As áreas que ainda não estão delimitadas, não significa que eu não tenho a mínima ideia do que se trata. Eu já sei quais são as matrículas que estão lá. Eu não consigo definir onde está a divisa de uma propriedade com a outra. Onde começa uma e termina a outra. Mas eu já sei mais ou menos quais são as matrículas e transcrições que ficam lá, já aguardando chegar a retificação para que a gente possa dar continuidade para fazer o fechamento. E a estatística de março de 2014 é que eu já tinha delimitado 59,1% da comarca. Não é essa área... Bem, na TV não dá para ver. Aqui, não é essa área azul, é a área amarela que está delimitada. A azul é que estava faltando delimitar. Parece muita coisa, mas só 5 proprietários detêm quase tudo isso daí. Eles têm vários imóveis com matrículas meio bagunçadas que eles vão precisar, provavelmente, uso capião ou algo mais complexo para resolver. Só que isso foi em março de 2014 e hoje, às 4 horas da manhã, eu cheguei em março de 2015 e consegui montar. O município de Conchas está com 64,08% completamente delimitado. Então, governança fundiária é seriedade. Vocês querem fazer regularização fundiária? Nós temos que trabalhar com muita seriedade para definir quais são as áreas que vão ser beneficiadas, qual é a população que vai ser beneficiada, quanto vai custar aquilo, porque você tem que verificar se é socialmente viável aquilo que se pretende fazer, se é economicamente viável. E, por fim, que muita gente esquece, se não vai prejudicial ambientalmente. Lógico, se já prejudicou o ambiente, já asfaltou tudo, é uma coisa. Agora, você vai piorar ainda mais a situação? Isso não pode. E outra também, se o ambiente for um local que está contaminado, logicamente tem que tirar a população de lá o quanto antes. E para finalizar, que já escreveram aqui há 10 minutos atrás, que eu tinha 5 minutos, ou seja, estou devendo 5. Mudança de paradigmas. A governança fundiária aqui no Brasil tem um histórico de divergência muito grande. Eu lembro, na primeira reunião que eu participei do MDA, que era uma reunião até meio interministerial, eu participei, eu fui acompanhando o presidente do IRIB. E aí eu olhei, nossa senhora, era um tal de um xingando o outro, mas saía até palavrão. Sorte que hoje a coisa é totalmente diferente, hoje o diálogo é maravilhoso. Mas há um histórico de divergências, de interpretações, de posicionamentos, de propostas e de soluções. Isso é normal. Só que o histórico é realmente de muita briga. Aí eu pergunto, por que esse histórico de divergência? Aí nós temos que fazer uma análise do seguinte. A história dos 5 homens cegos e um elefante, uma parábola do imaginário milenar da Índia. Certo dia, 5 homens cegos tiveram uma experiência importante e muito interessante. Sabendo que passava por perto, foram conhecer um elefante. Os 5 homens cegos, que eram voltados ao aprendizado segundo suas próprias visões, querendo conhecer o elefante, chegaram perto do animal para satisfazer curiosidades e opiniões. O primeiro aproximou-se do elefante e, trombando-lhe, caiu ao chão. Ergueu-se, apalpando com a mão o flanco, ainda tonto. E então gritou alto: "Que Deus me abençoe, o elefante é como um tronco." O segundo apalpou-lhe as presas e disse: "O que temos nós aqui? Isto é liso e afiado? Para mim não tem lambança. Esse maravilhoso elefante é tal qual uma lança." O terceiro aproximou-se e tocou em sua tromba.
Então ele disse alto e contente: eu vejo que o elefante é como uma serpente. O quarto tocou-lhe numa orelha, dizendo: mesmo um homem cego pode de fato dizer sem cacuete que esse maravilhoso elefante é como um tapete. O quinto, logo em seguida, tocou na cauda do animal. Então, sentindo-o a balançar, disse: ora, ora, acorda, o elefante é como uma corda. E então, os 5 homens cegos ficaram discutindo muito tempo. Tronco, lança, serpente, tapete, corda, um tormento. Cada um com a sua opinião, como era dada. Cada qual tinha parcialmente a verdade, e todos a tinham errada. Bem, essa história mostra por que muitas brigas existem por aí, né? Nós temos a governança fundiária e o elefante de Gore. Porque cada um está olhando sobre sua perspectiva, sobre o seu ponto de vista, sobre sua visão limitada. Porque todos realmente têm sua parcela de razão e todos têm a sua vontade de ajudar, o seu interesse em colaborar para que nós consigamos algo que realmente funcione nesse país. Mas só que nós costumamos estar equivocados em relação ao todo, porque nós não temos a visão de tudo. O homem sozinho não consegue saber toda a verdade. Nós precisamos trabalhar em conjunto, precisamos trabalhar juntos, precisamos pegar experiências de cada um e, numa discussão, chegar a um consenso. Somente assim teremos sabedoria para encontrar soluções eficazes para o progresso do nosso Brasil. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado, doutor Eduardo. Sempre muito eficaz na sua comunicação. Parabéns. Sempre um prazer ouvi-lo. Bom, sem demorar muito, eu já vou chamar o doutor André e a doutora Yara para explanarem a respeito de regularização de terras devolutas. Vou dividir aqui um pouquinho essa nossa exposição com o doutor André. E vamos falar um pouquinho mais dos aspectos práticos que envolvem essa regularização, tá? Os aspectos práticos jurídicos. Recordando aqui um pouquinho a questão das terras devolutas, que o doutor Eduardo já expôs, que os estados adquiriram a propriedade das terras, terras devolutas pela primeira Constituição da República. Tá? Então, até hoje, o Estado de São Paulo enfrenta a questão de apurar quais seriam essas terras devolutas. Desde as concessões, lá nas Seis Marias, naquele primeiro parcelamento irregular, tudo isso nós enfrentamos. Então, nós discutimos lá na PGE, título de 1850, apreciar essa legislação lá da época do Império, para nós é praticamente rotina. Tá? Então, nós fazemos a arrecadação dessas terras através das ações discriminatórias e isso passa posteriormente para a Fundação ITESP. Por quê? Porque o objetivo da Fundação é justamente executar essa política agrária e fundiária no âmbito do Estado. Tá? Então, com esse aproveitamento dessas terras que são excluídas as áreas de interesse do Estado. Então, sempre que houver regularização, o Estado vai transferir essas áreas. Então, daí a participação sempre da PGE em todos esses programas, em atendimento às finalidades do ITESP. Como política de regularização fundiária, nós temos o decreto de 1985, que ele cuida, o decreto 4.957, que ele cuida da legitimação de posse dos assentamentos, de fazer o assentamento daquelas pessoas, de trabalhadores rurais, que comprovem uma residência permanente no Estado, na região, por 2 anos ininterruptos. Tá? Então, onde for ser realizado o assentamento pela Fundação, esses trabalhadores rurais têm que comprovar que estão naquela região pelo menos durante 2 anos. Daí formam-se esses assentamentos, que normalmente são destinados existe um cadastro prévio pela Fundação. Então, essa é uma questão que a Fundação é um aspecto muito mais prático. A identificação da Fundação
é eminentemente cadastral, tá? Diferente das outras políticas desenvolvidas pela Fundação, que exigem a comprovação de outros requisitos. E desses outros requisitos envolvem uma análise jurídica mais aprofundada. Por quê? Porque as situações fáticas variam caso a caso, e é onde a PGE acaba entrando, e nós acabamos estabelecendo, né, culminamos por estabelecer um padrão, padronizar os entendimentos, tá? Porque senão toda hora vai aparecer sempre as exceções, e muito difícil saber também como vai resolver. Então, quando aparecem as exceções, também nós é que acabamos decidindo, ou, enfim, orientando como fazer. A segunda lei que cuida também dessa regularização é a 3.962, de 1957, o decreto de 1988 regulamentou. Então, aí já é um procedimento para legitimação de posse, tá? Em que se autoriza também a outorga de permissão. A legitimação de posse, ela culmina com a expedição de um título, enquanto que as permissões, elas podem ser reversíveis, são para aqueles que não atingiram todos os requisitos. Essa legislação, ela privilegia o uso social da terra, das terras devolutas, tá? Quando haja uma ocupação prévia, antes da identificação dessas terras devolutas. E, finalmente, a Lei 11.600, que cuidou da regularização fundiária da 10ª região administrativa do Estado, a região do Pontal do Paranapanema, que é onde nós vamos nos deter um pouquinho mais, porque é uma legislação mais nova, que os problemas ainda estão surgindo por conta dessa novidade. Não existe assim uma tranquilidade em se decidir sobre todos os aspectos. Ainda existem alguns problemas que nós estamos examinando caso a caso. E, em breve, já que eu sei que no final provavelmente serei indagada dentro dessas políticas, a questão da ação discriminatória administrativa, procedimento administrativo, antes que o Tiago nos mande embora se a gente não der nenhuma resposta. Mas, infelizmente, ainda não temos um parecer fechado a respeito. Mas o que a gente pode colocar aqui para debate para vocês, que a discriminação administrativa de terras, nós enfrentamos alguns problemas que nós vamos vislumbrar aí ao longo de um processo. Por quê? Porque qualquer impugnação, a identificação dessas terras, qualquer pessoa que impugne o que exista um título de domínio e apresente uma impugnação dizendo ser titular do domínio, haverá sempre um direito de recorrer ao Poder Judiciário. Então, esse é um primeiro ponto que nós colocamos, até porque também a Lei de Registros Públicos impede que o cancelamento de um título de domínio seja feito de modo administrativo. Existe uma lei de 79 que permite, mas nós sabemos que o Poder Judiciário não é muito favorável. Então, diante de uma inexistência de um contraditório, sempre se socorrer ao Poder Judiciário é a medida de segurança. Em relação às áreas em que não haja título, com a promulgação do Código de Processo Civil, a gente encontra mais um suporte. Quer dizer, sempre que não houver uma impugnação, tem que se dirigir ao Poder Judiciário. Sempre que houver uma omissão numa impugnação, se dirige ao Poder Judiciário. E isso já está previsto também na Lei da Discriminação de Terras Devolutas, na Lei Federal. Então, esses dois problemas que nós precisamos aí superar para poder tentar viabilizar um procedimento administrativo de discriminação de terras. Então, essa é a questão que eu coloco, uma política que nós estamos examinando, mas ainda existem pontos a serem superados. Tá? Em relação à legitimação de posse, voltando aqui, né, a legitimação de posse, a Lei 3.962, de 57, como bem antiga,
Mas, após o registro da sentença da ação discriminatória, o registro da área em nome do Estado, o ITESP faz um levantamento das terras vagas e livres de posses legítimas ou passíveis de incorporação. Identificadas essas áreas, também se faz um levantamento dos possuidores, tá? Aqueles que ocupam essas áreas e possuem condições de receber título de domínio que será outorgado pelo Estado, tá? É feita também a delimitação, todo o levantamento da área, o aproveitamento de toda essa área, e desse levantamento é dada publicidade, tá? Através de editais que podem ser impugnados, através dos recursos competentes, e aí sim ocorre a legitimação de posse com a expedição dos títulos esses que permitem o ingresso no registro imobiliário, tá? No registro, essa área posteriormente vai ser destacada da área do Estado, tá? Esses registros também constam em livros próprios. Por quê? Porque ocorre aquilo que eu não me recordo, quem comentou isso, se não me engano, foi o Fábio. O pessoal não registra, não leva ao cartório de registro de imóveis. Então, o Estado mantém um cadastro, mantém um cartório interno, onde todos esses títulos ficam armazenados, tá? Então, há requisitos para obtenção desse título de domínio, inicialmente, só por pessoa física. O interessado deveria requerer, mas, no entanto, como o ITESP acaba fazendo esse levantamento, eles acabam notificando, informando de que eles têm o direito. Então, normalmente, esse interessado, mesmo sem requerer, acaba tendo notícia de que ele preenche alguns requisitos, embora ele tenha que apresentar uma documentação, tá? Essas áreas que serão legitimadas não podem ser superiores a 100 hectares. A pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel com características rurais e a posse efetiva de, no mínimo, 5 anos, ininterruptos e comprovados mediante morada permanente na gleba ou morada habitual. E, quando habitual, cultura efetiva, tá? Com mínimo de 30% da área aproveitável. E, quando o imóvel possui características urbanas, seja uma edificação residencial. Tá? A grande característica desse título de domínio, que nós vemos assim, alguns problemas na não observância desses títulos, é o ITESP, o Estado, se aparelhar para a retomada desses imóveis. Por quê? Porque esses títulos contêm condições resolutivas, tá? Então, na inobservância, esses imóveis retornam para o Estado. Só que o grande problema é se verificar como fazer esse acompanhamento, como o Estado acompanhar e verificar quais as áreas que podem ser retomadas e ser utilizadas para outro tipo de ocupação. Então, o primeiro requisito que torna resolutivo é a proibição de transferência do imóvel a qualquer título, tá? No caso de transferência, tem que obter a anuência do Estado, e o Estado tem preferência na reaquisição dessa área. Tem a inalterabilidade da destinação agrícola do imóvel. Então, se foi legitimado a área que não é urbana, não dá para alterar essa característica de utilização, tá? E a desobediência das restrições ambientais. São os requisitos. O que nós vimos e que mais passa por nós são justamente os pedidos de transferência em que as pessoas já transferiram esse imóvel inúmeras vezes, e nós deveríamos, o Estado, a Fundação ITESP, enfim, retomar para dar uma nova destinação. Só que esse controle é muito difícil, porque nós temos essas outorgas de 1950 e pouco, 60, e não temos como controlar isso. Então, precisaria de um controle maior, um número maior de pessoas para fazer essa fiscalização. Até porque essas pessoas também não levam esses títulos ao registro, tá? No caso de permissão de uso, pela mesma legislação, é uma permissão, ela é precária, tá?
e que essas pessoas físicas, no caso também só dirigido para pessoas físicas, não tenham atingido os requisitos mínimos para outorga de título. Então, continuam sendo praticamente os mesmos requisitos: morada habitual, aproveitamento, e sempre áreas não superiores a 100 hectares, podendo ultrapassar, em alguns casos excepcionais, mas desde que fica a critério do Procurador-Geral do Estado deferir ou não. E também sempre em razão da extensão da cultura efetiva. Os casos que eu vi a respeito, 100 hectares, foi assim, 106 hectares, 105 hectares, nada que ultrapassasse 10%. Tá? Agora, a regularização de posse de terras devolutas. Aí nós temos que essa da 10ª região administrativa, a Lei 11.600 foi editada em 2003 e enfrentou vários problemas. Qual seja, era uma regularização onerosa das terras devolutas para pequenas propriedades os pequenos proprietários que já se encontravam no lugar e não eram passíveis de legitimação, tá? Ocupando toda a 10ª região administrativa, que é uma área bem vasta e onde se concentram os maiores problemas fundiários, no meu entender, no estado de São Paulo. Então, a Lei 11.600 ela tinha fixado que as áreas não poderiam ser superiores a 500 hectares e deveriam ser inaptas para projetos de assentamentos fundiários. Tá? O que aconteceu? A inaptidão para a implantação de assentamentos, você não consegue comprovar que ela é inapta. Qualquer área é passível de aproveitamento. Então, com essa restrição, já enfrentou esse problema. Não havia quem declarasse que ela era inapta, que não poderia ser aproveitada para um assentamento. Então, com isso, não se conseguiu regularizar nenhum imóvel. Houve, então, uma alteração da legislação pela Lei 14.750, 2012, que excluiu essa restrição. Tá? E também alterou a metragem da área, restringindo a 15 módulos fiscais. Por que a adoção de 15 módulos fiscais? Justamente se adotou o mesmo padrão que o INCRA adota, que é para considerar a pequena e média propriedade que não são passíveis de desapropriação para a reforma agrária. Então, se adotou o mesmo padrão. Com isso, o Estado pode fazer uma outorga e onerosa, tá, de imóveis que não são, em tese, não se consegue implantar um assentamento. Tá? Então, esse foi o principal critério. Outra questão que envolvia e que só a partir daí nós conseguimos realmente viabilizar, é que como eu ia fazer, como que o Estado faria para preservar os títulos de domínio existentes. Por quê? Porque quando o Estado registrou essas terras devolutas, se é que registrou, na maioria dos casos isso não acontecia, eram títulos com aquelas descrições super precárias. Tá? Para eu outorgar novos títulos para áreas de 15, até 15 módulos fiscais, eu precisaria fazer um levantamento, o georreferenciamento de toda a área que compreendia a terra devoluta. Os perímetros abrangem mais de um município, 3, 4 municípios. Então, era praticamente impossível se fazer um georreferenciamento de tudo isso. Então, qual foi a opção? Vamos aproveitar os títulos dominiais, que, embora tenham sido considerados inválidos nas ações discriminatórias, eu vou conseguir preservar esses títulos. Isso envolveu um trabalho junto aos registradores, com a colaboração, principalmente da Arisp, a Corregedoria de Justiça, que acabou editando um provimento 13, em 2013, viabilizando esse registro. Então, se mantém esse registro em nome do particular
E é um termo de consolidação dominial, onde é averbado esse termo de consolidação. Nisso, esse proprietário, o suposto proprietário, que agora passa a ser proprietário, ele realmente tem a garantia de que o Estado, a partir daquela data, nunca mais vai reivindicar essa terra devoluta. Tá? Ela é onerosa, existe um pagamento, existe todo um processo que passa pelo deferimento, mas isso foi consolidado. Tá? E nesse mesmo provimento foi criado um cadastro de todas essas regularizações, que está justamente no âmbito dos cartórios de registro de imóveis. Então, é uma base de dados com a identificação da serventia, comarca, o número da matrícula, então, para que não ocorra uma sobreposição, pelo menos, de registros, porque a região existia toda essa confusão registrada, inúmeros títulos cancelados, sobrepostos. Então, para que isso não ocorra, foi criado esse cadastro. Tá? Eu vou passar agora a palavra para o doutor André, que vai falar um pouquinho mais dos aspectos práticos para deferir essa regularização. E vamos dar continuidade ao que a doutora Yara estava falando, a respeito da regularização das terras devolutas no estado de São Paulo. Bom, quem está hoje numa terra devoluta, qual é o caminho? Primeiramente, o decreto 28.389, ser cumpridos os requisitos, ou seja, área inferior a 100 hectares, não possuir outro imóvel com características rurais e os demais requisitos. Bom, se não houver o cumprimento dos requisitos do decreto 28.389, resta ainda uma segunda opção, qual seja a regularização de posse introduzida pela Lei 11.600 de 2003 e alterada pela Lei 14.750. Bom, primeiramente, regularização de posse da Lei 11.600 só é possível se não for aplicada, se não for possível a legitimação prevista no decreto 28.389, nem como é que chama? A legitimação de... Não, a permissão de uso. Isso, a permissão de uso. Escapou a permissão de uso. Ou seja, só é cabível a regularização da Lei 11.600 quando não possível a legitimação ou a permissão de uso. E, ainda, a Lei 11.600 só tem aplicabilidade na 10ª região administrativa, ou seja, ela não tem uma aplicabilidade em todo o estado de São Paulo, tal como o decreto 28.389. Talvez seja o caso, num futuro, de se estender a mesma disciplina para outras regiões do estado, considerando a peculiaridade daquela região. Bom, a legitimação de posse da Lei 11.600, na verdade, ela é uma alienação onerosa, ou seja, o Estado estaria alienando de forma onerosa a propriedade que é considerada devoluta. O preço seria 10% do valor da terra nua, ou seja, o sujeito, cumpridos os requisitos, ele adquire a propriedade pagando 10% do valor apurado da terra nua, apurado mediante laudo ou elaborado pelo ITESP ou aprovado pelo ITESP. E, além disso, há o cumprimento de outros requisitos, quais sejam. Primeiramente, área não superior a 15 módulos fiscais. Por que os 15 módulos fiscais? Conforme a doutora Yara já falou, é o que é considerado a média propriedade que não vai ser desapropriada por reforma agrária. Outro requisito, posse efetiva. A posse efetiva para a pessoa física seria a morada permanente ou habitual e a exploração de 80% da área aproveitável da gleba, ou seja, área aproveitável, descontando-se desse percentual áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente e outras áreas inaproveitáveis. Bom, algumas questões que têm aparecido na aplicação da Lei 11.600. Bom, primeiramente,
Nós aqui da Coordenadoria de Assuntos Fundiários da Procuradoria chegamos a uma conclusão, que a Lei 11.600, bem como a Lei 14.750, elas tinham uma única finalidade, qual seja, regularizar uma situação existente na data da promulgação das referidas leis. Ou seja, ela seria uma norma de natureza transitória. O que eu falo, quando eu falo uma norma de natureza transitória, o que eu estou querendo dizer? A pessoa tinha que ter os requisitos na data da edição da lei. Ou seja, quando a lei falou 15 módulos fiscais, a pessoa tinha que ter uma propriedade de 15 módulos fiscais na data de edição da lei. Se eu tivesse uma propriedade de 100 módulos fiscais e após a edição da lei eu começasse a cindir essa propriedade, eu vendo um pedaço para o meu filho, vendo um pedaço para o meu neto, vendo um pedaço para o meu bisneto, e vou lá, faço vários pedidos de regularização. Seria possível? Não. Por quê? Foi uma tentativa de se adequar a uma situação que a lei impôs como existente na data da promulgação. Ou seja, os requisitos da Lei 11.600, com a redação dada pela Lei 14.750, têm que estar presentes na data da publicação da lei. Ou seja, quem tem uma propriedade maior que 15 módulos fiscais e, por alguma forma, tentar reduzi-la mediante desmembramento, divisão, não vai obter a regularização da posse. Ou seja, o requisito deveria estar presente. Não adianta agora se adequar ao requisito da lei. Ele deveria estar presente na data da edição da norma. Ou seja, por isso que eu coloquei aqui, divisão do imóvel após a publicação da lei. É impossível a regularização. Chegamos a receber pedidos na Procuradoria de pessoas que tinham imóveis muito maiores que 15 módulos fiscais e começaram a transferir esses imóveis para os filhos, para os netos. Às vezes, os beneficiários eram menores de idade. Para quê? Para se adequar ao requisito da lei e fazer o pedido de regularização. Tais pedidos foram indeferidos pela Procuradoria do Estado. Outra situação. Alguns casos apareceram que se pedia 15 módulos fiscais, mas o sujeito ele tinha propriedade de vários imóveis vizinhos que formavam uma unidade produtiva extremamente maior do que os 15 módulos fiscais. Chegaram a ter casos de 2.000, 3.000, 6.000 hectares que, somados, e o sujeito ia lá e pedia, eu quero regularizar apenas 15 módulos fiscais. Ou seja, a gente estaria regularizando um miolo dentro de uma unidade maior que deixaria o resto sem qualquer utilidade. Seria a regularização de fato de um latifúndio. Também tais pedidos foram indeferidos. Ou seja, sempre que houver a prova de que há uma unidade produtiva de fato maior do que os 15 módulos fiscais, tem havido o indeferimento das regularizações. Ou seja, a finalidade da norma é regularizar quem possuía 15 módulos fiscais na data da edição da lei. E onde, de fato, não há uma exploração conjunta que leve à conclusão de que existe, na verdade, um grande latifúndio, ainda que de propriedades registradas em nome de pessoas diversas. Bom, devido ao curto espaço de tempo, e que o Dr. Tiago me pediu a maior brevidade possível, eu encerro aqui. Então, muito obrigado, doutor André, doutor Iara. Excelente apresentação, colocando todos os instrumentos hoje existentes na legislação para a regularização de terras devolutas. Agora nós vamos ver mais um dos instrumentos de regularização de terras devolutas, que é a regularização de terras devolutas de comunidades quilombolas. Que quem vai apresentar isso é o Carlos Henrique, que é o chefe de gabinete da Fundação ITESP. Bom, o nosso trabalho de reconhecimento e regularização desses territórios quilombolas, ele começa lá em 96, por uma determinação legal, uma determinação da Constituição Federal. Então, aqui uma apresentação do que é o papel da Fundação, aqui já deve ter sido dito durante
o decorrer do dia, que a Fundação é uma instituição vinculada à Secretaria de Justiça, né, Fundação de Direito Público. A atribuição legal, eu tenho que desabilitar o som só. Nas atribuições da Fundação ITESP, algumas em especial que têm relevância é a questão quilombola. Então, lá na lei que criou a instituição, tem prestar assistência técnica às famílias assentadas e aos remanescentes das comunidades de quilombo, assim identificados. Assistência técnica para quilombos, nós damos assistência técnica também para assentados, que tem uma diferença significativa. A assistência técnica para quilombos, ela respeita a forma de vida, a forma tradicional que as famílias têm, que elas se utilizam para a sobrevivência. A ideia é essa, é preservar a cultura, preservar a tradição e preservar o modo de vida. E assim que a Constituição diz. Promover a identificação e a demarcação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos, para fins de regularização fundiária, bem como seu desenvolvimento socioeconômico e participar, mediante parceria, da execução das políticas agrária e fundiária em colaboração com a União, outros estados e municípios. Nesse caso em especial, nós firmamos um convênio com o governo federal, com o INCRA, para adequar o reconhecimento que o Estado faz à normativa federal, buscando, assim, a regularização das áreas particulares que é de atribuição do governo federal. E, para isso, nós fizemos um convênio que nós estamos em execução, e também as parcerias podem ser com o município, na medida que os municípios também podem reconhecer territórios quilombolas, obviamente, sempre limitado àquela competência deles, a competência de titular aquelas terras que pertencem aos municípios. Um breve histórico, que eu não vou passar rapidamente, até porque o doutor Eduardo, a doutora Yara já falaram sobre essa questão do processo de ocupação do território brasileiro, né? A questão das sesmarias, aquele contrato de prestação de serviço para que aquelas sesmarias fossem confirmadas, né? E não confirmadas seriam devolvidas, portanto, as terras são devolutas, de devolver essas terras. Enfim, mas é mais uma informação histórica com relação ao que a gente pode titular. A Lei 601, Decreto Imperial 601, que foi a primeira lei de terras, estabeleceu uma nova regra para isso, mas aqui é importante só uma frase, uma citação que tem a ver especificamente com o nosso trabalho com o reconhecimento de territórios quilombola, que é do Trecani, que é um professor da Universidade Federal do Pará, de Direito Agrário, e ele coloca a seguinte questão: a partir do momento, e para o momento da publicação da norma, porém, em que se começou a liberar os homens, se escravizou a terra, isto é, se impediu seu livre acesso por parte de todos, reservando-as, mais uma vez, exclusivamente para quem tinha recursos. Com a libertação dos escravos, um critério ou outro foi criado para que eles, mesmo libertos e sem a indenização do trabalho escravo que foi imposto a eles não tivessem acesso a novas terras, que fazia parte de um processo de ocupação da mão de obra trazida da Europa. Naquela época tinha toda uma lógica, e essa lógica, obviamente, prejudicou não só os negros, mas, fundamentalmente, aqueles negros libertos da escravidão. E, por isso, nós temos esse passivo de reconhecimento de territórios quilombolas, que é uma dívida que o Estado brasileiro tem com essas famílias. Aqui só algumas fotos, e vou fazer só um pequeno comentário de algo que a gente via muito no Vale do Ribeira, que se ouvia no Vale do Ribeira, e o Tiago vai descontar essa fala minha do tempo que eu vou falar, mas contava a história, e alguns colegas nossos que trabalhavam lá, começaram esse trabalho na década de 90, nas primeiras vezes que foram as comunidades quilombolas, indo lá no quilombo do Anhanguara, eu não me lembro bem, no André Lopes, eles subiram para explicar o que seria feito de reconhecimento do território quilombolas. Era o primeiro contato, aquele carrinho branco com o timbre do Estado, chegando lá no meio da comunidade, falando: olha, nós somos do ITESP, nós vamos fazer o reconhecimento, titulação, que está no artigo 68, decreto tal. E eles ouviram tudo aquilo e falaram: a partir de amanhã nós vamos vir para fazer esse trabalho e explicar melhor isso. E aí eles foram embora. No outro dia de manhã, chegando na comunidade, a garotada que estava vendo o carrinho chegar falou: mamãe, os quilombolas estão chegando, olha lá. Eles não entenderam nada naquele primeiro momento do que era. Os quilombolas seriam os próprios funcionários do Estado. Enfim, mas isso evoluiu bastante. Hoje nós temos um relacionamento mais consistente com o trabalho. Nós aprendemos com esse trabalho, nós aprendemos com eles também.
e fomos criando mecanismos de adequação do nosso trabalho à normativa, e fomos construindo também a normativa na medida em que nós fomos entendendo esse processo. O ITESP é responsável pelo reconhecimento das comunidades. E por que o reconhecimento? Porque a legislação fala em titulação. Como nós vamos titular algo que não tem documentação, que não tem elementos constitutivos daqueles limites territoriais? E, para isso, nós fazemos o reconhecimento. O reconhecimento é o instrumento para chegar na titulação. O reconhecimento é um laudo que incorpora, dentro desse relatório, incorpora os memoriais descritivos, as entrevistas com a comunidade, os marcos físicos existentes, os marcos históricos, as conversas, o depoimento oral, os relatos orais dessas famílias que ligam ela a uma ancestralidade histórica relacionada à escravidão. E esse mosaico de informação vai compor o relatório, que é o relatório técnico-científico. Eu tenho, inclusive, um aqui, que eu trouxe de demonstração. É feito o relatório, publicado o relatório, está reconhecida a comunidade, para que a gente consiga passar para a segunda fase, que é a fase da titulação, e a fase mais difícil, obviamente, como todos sabem, transferência de patrimônio, transferência de terras nesse país é uma situação, uma ação bastante complexa. Além disso, nós promovemos a titulação. A titulação, obviamente, nós fazemos reconhecimentos. A titulação só daquelas terras que o Estado detém, as terras julgadas devolutas, ou próprios públicos de outra natureza, que são próprios públicos estaduais, com possibilidade de titulação para os remanescentes de quilombo. Desenvolvemos políticas de apoio às comunidades, respeitando e valorizando sua cultura. Esse é o objetivo, valorizar e preservar a cultura e a tradição dessas comunidades. Também promovemos eventos ligados à discussão da política agrária, capacitação técnica de quilombolas e também dos técnicos. Os técnicos aprendem como trabalhar com as comunidades na medida do exercício da função. Fundamento constitucional, o artigo 68 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que diz o seguinte: aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Aqui, Estado, em letra maiúscula no singular, remetendo à União a obrigação, mas, obviamente, os Estados membros e os municípios também são solidários na execução dessa tarefa, na medida que a União não faz, ou mesmo fazendo em parceria. A Constituição também, em outros dois artigos, fundamenta esse trabalho, no artigo 215 e 216, que trata da proteção ao patrimônio cultural. No 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. E no 216, constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, e, portanto, a cultura quilombola também é um patrimônio cultural que deve ser preservado, como diz a Constituição. A legislação estadual, quando o trabalho começou, não havia legislação, havia só uma intenção de trabalho. E essa intenção de trabalho tinha como base o artigo 68 do ADCT. E, portanto, à época, o governador Mário Covas pediu ao secretário de Justiça, Dr. Belisário dos Santos Júnior, que fizesse um estudo para saber se havia a possibilidade do Estado atuar nessa área de reconhecimento de quilombos. Aí foi criado alguns decretos, um decreto em especial, 4723, criou um primeiro grupo de trabalho para identificar se era possível e quantas comunidades existiam e se existiam comunidades no Estado de São Paulo. Nesse primeiro trabalho, 12 comunidades foram levantadas, hoje são 50 aproximadamente, 34 reconhecidas. E esse trabalho, identificando que havia a possibilidade, foram criados outros decretos. O decreto 41774 criou um programa de cooperação técnica e ação conjunta e um grupo gestor de quilombos, que é o gestor de todo o trabalho voltado ao quilombo, tanto do reconhecimento, assistência técnica, mas também outros investimentos que o Estado deve fazer junto às comunidades quilombolas. A Lei 9757, que trata da legitimação de posse de terras públicas estaduais, excetuando o decreto 4925, que a doutora Yara falou aqui, que limita a 100 hectares. As áreas quilombolas são todas maiores do que 100 hectares, portanto, essa lei ela excetua a possibilidade de titulação em áreas acima desses 100 hectares, permitindo que o Estado faça essa titulação. Outros decretos, né? A legislação federal, que é de 2003, que é muito parecida com a legislação estadual,
a legislação do Estado de São Paulo foi copiada do Estado de São Paulo. À época, o Estado tinha uma legislação já que era bastante atual. Hoje, talvez, ela precise de algumas alterações, mas o decreto federal tem como base muito próxima o que foi feito no Estado de São Paulo. E também trabalha com instrução normativa, que regulamenta esse decreto. Conceito de quilombos. Remanescentes de quilombos são grupos étnicos raciais, segundo critérios de autodefinição, portanto, eles se definem como quilombos, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Essa é a essência do que compõe o relatório. Essa é a lógica da construção do relatório. Então, há um conceito palmarino e a realidade paulista. O conceito palmarino é aquele quilombo dos... À vontade. Sim. Esse conceito palmarino é aquele conceito do quilombo dos Palmares, que todos conhecem, né? O quilombo dos Palmares, que existiu na Serra da Barriga, hoje estado do Alagoas, e que, século XVII, que foi um grande foco de resistência, onde os escravos fugidos da escravidão, que resistiam fisicamente, se organizaram em comunidades, em comunas, e resistiam belicamente à invasão dos soldados e dos governos, inclusive dos governos locais, para a destituição do quilombo. Esse quilombo acabou sendo dizimado, o quilombo dos Palmares, o maior líder, o Palmares. Na realidade paulista, nós não temos nenhuma história desse tipo de confronto. A realidade do Vale do Ribeirão, onde a maior parte das comunidades estão localizadas, é uma realidade de abandono das áreas. As áreas foram perdendo o interesse pelos fazendeiros e eles foram abandonados junto com as coisas, com as terras. Em alguma medida foram sendo expulsos das áreas abertas, indo cada vez mais profundo, mais para cima das matas, mais para cima do que hoje são parques que foram criados justamente por conta dessa preservação das áreas. E hoje, grande parte deles estão localizados no Vale do Ribeiro, onde eram parques. Hoje, lá no Vale do Ribeiro, já não tem mais nenhuma comunidade dentro de parque, e os parques foram todos... as divisas foram revistas. Fase do trabalho de regularização, reconhecimento, elaboração do relatório técnico-científico, retrata a relação que o grupo étnico tem e mantém com o lugar onde vive, considerando os espaços de moradia, exploração econômica, social, espaços sagrados, cemitérios, igrejas, tudo isso é levado em consideração e consta no relatório, consta no laudo, que é a base instrumental para a regularização fundiária. Pesquisa de campo, os mapas, mapa histórico de ocupação, o mapa atual de ocupação, a genealogia das famílias, ligando elas à escravidão. No processo de construção do território são elaborados também os mapa com memorial descritivo e georreferenciado dos territórios. A ocupação de terceiros não quilombolas, que devem ser retirados, essa é uma atribuição do Estado que está previsto no título. Após a aprovação do relatório, é submetido à aprovação do ITESP, publicado no Diário Oficial e, assim, reconhecido, passa-se para a segunda fase da titulação. Só alguns elementos que contém o relatório. O relatório é um instrumento bastante complexo. Ele deve ser permeado com informações fundamentais para que a gente tenha segurança do reconhecimento. A segurança do reconhecimento vai dar a segurança que a titulação ocorrerá. Sem essa segurança, nós não temos como fazer os títulos, corremos o risco de uma discussão judicial dos títulos. Cabe ressaltar que das 34 comunidades, nós titulamos 6. Das 6, nunca tivemos algum problema de confronto jurídico com relação aos títulos. A importância do RTC. Instrumento do processo de legitimação, portanto, a titulação, resgate histórico, esse relatório é a história das famílias, a história daquele quilombo, que fica registrado, e, portanto, eles recebem isso como um conhecimento da própria cultura deles, né? A construção da cidadania, serve também para os instrumentos de aposentadoria, demonstrando que eles são trabalhadores rurais, na medida que os quilombolas não têm prova de que são agricultores familiares. Então, o relatório também é utilizado para a aposentadoria, projetos de desenvolvimento levando em consideração o aspecto cultural dessas famílias, pesquisa das universidades e defesa jurídica das comunidades.
Fase do trabalho, competência do Estado, reconhecido o quilômetro, inicia-se o processo de legitimação. Aí, das etapas, passado o reconhecimento, se faz a regularização. As etapas, medição georreferenciada, estudo de dominalidade, para saber a quem está registrado aqueles títulos, né? Levantamento das ações judiciais, se tiverem, a parceria da Procuradoria com o ITESP, a aprovação, o ITESP instrui o processo, a Procuradoria aprova os processos, levantamento das áreas de ocupantes não quilombolas, com cláusula suspensiva, que é um assunto bastante complexo também. Legitimação de terras com relação a terras particulares, o processo é remetido ao INCRA, que promove a desapropriação da área. Aqui, Vale do Ribeira, vou passar bastante rápido. Vale do Ribeira é basicamente parque, basicamente áreas de preservação ambiental. Um mapa com as comunidades quilombolas no estado de São Paulo, aqui no canto inferior direito, o mapa do estado, e esse recorte do estado de São Paulo, eles estão basicamente no Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e um pouco aqui na região de Sorocaba. As 32 comunidades, desculpe, reconhecidas, 6 delas foram tituladas, né? Titulação é um processo mais complexo. Chegando já. Título de domínio. É expedido título de domínio. Depois do reconhecimento, é expedido título de domínio, que é expedido pela Procuradoria, é instruído pelo ITESP, e o título de domínio é um título imprescritível, inalienável e gratuito. E ele tem, entre seus elementos, uma cláusula de condição suspensiva. A condição suspensiva é o território é reconhecido no todo e há uma série de ocupantes não quilombolas dentro desse território. Quando se expede o título com cláusula suspensiva. Ou seja, aquela área passa à propriedade dos quilombos, mas a posse ainda não. A posse dependerá da solução que será dada pelo Estado, como diz o próprio texto, que compreende áreas cujos ocupantes não integram a comunidade dos remanescentes de quilombos. Portanto, a posse ainda continua até que o Estado resolva, mas o título já passa às comunidades. A comunidade. E o título é sempre dado de forma coletiva, na verdade não existe título coletivo, é o título dado para a associação, que representa a coletividade. Reversão da posse em seu favor, com a colaboração direta do Estado, a quem caberá indenizar as benfeitorias para a retirada dos terceiros, como está previsto no título. Nós estamos discutindo, junto à Procuradoria, a doutora Yara tem nos ajudado bastante nesse aspecto, para discutir como ficaria esse novo título, agora numa nova fase que nós estamos passando por conta do julgamento do 27º de Eldorado, perímetro de Eldorado, e que nós vamos voltar a carga na titulação de outras áreas. E, portanto, a solução se dá dentro do próprio título, após o título, a indenização, a retirada dos terceiros. Formas de arrecadação, laudo de avaliação de benfeitorias, notificação judicial, ajuizamento da ação de reintegração de posse com depósito do valor das benfeitorias. Pedido liminar, se houver o aceite do ocupante, ele sai e recebe a indenização, senão a discussão dos valores será feita no processo, e aí sim continua. Das ações que nós tivemos até agora, das 6 áreas, 90% saiu no que a gente diz um acordo. Na verdade, não houve contestação do ocupante com relação aos valores. Áreas reconhecidas sobrepostas à área com restrição ambiental, aí é uma questão bastante complexa, né? Os parques criados anteriormente e posteriormente à vigência da Constituição Federal. A interpretação que se deu é que aqueles parques que foram criados antes da Constituição de 88 precisam ser mudados se forem alterados por lei, com a devida atendimento da lei, complementação das áreas, sem ter a diminuição das áreas. Aqueles que foram criados posterior à Constituição, eles já foram criados com a previsão do reconhecimento dos territórios quilombolas, portanto, caberia só um decreto regularizando, retirando a sobreposição dos quilombos desses parques, como aconteceu no Intervales. Aqui algumas fotos, aqui o quilombo de Bombas, para saber a situação que eles vivem dentro de uma área que hoje ainda é parque, o Petar, né, é uma vida bastante ligada à tradição e bastante ligada à cultura local. Eles estão a 3 horas de distância do primeiro acesso a carro. Então, para chegar no veículo,
a motor, eles precisam caminhar 3 horas no mínimo. É uma distância bastante grande, então eles têm pouco acesso às cidades. Aqui o artesanato, as comunidades vivem de agricultura de subsistência, basicamente, algumas mais ali no Vale do Ribeira, produção de banana, mas basicamente do artesanato. Casa de taipa de pilão. Aqui eu já vou dar 3 exemplos e já vou para o final. 3 casos de áreas apontados para reconhecimento e titulação de quilombos. 3 exemplos que são exemplos significativos de tipos de problemas que nós encontramos. Então, o primeiro aqui, que é o Quilombo de Bombas, dentro do Petá, no meio do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, que foi reconhecido agora no final do ano, uma parceria feita com a Secretaria do Meio Ambiente, a Procuradoria do Estado, conseguimos resolver esse território quilombola de Bombas, que era um relatório que já vinha se arrastando há 7 anos, de complexidade bastante grande. Foi resolvido com o reconhecimento. Quilombo da Fazenda, no município de Ubatuba, que nós estamos na mesma situação do Quilombo de Bombas, nós estamos nessa fase de acertar com o Estado, com os órgãos, com o órgão que administra a área, com a Procuradoria, a forma de se fazer o reconhecimento. Qual tipo de desafetação que teria, se teria uma desafetação, como seria o reconhecimento dessa área. E aqui, o Quilombo do Fazendinha Pilar, município de Pilar do Sul, a divisa vermelha é o território quilombola apontado. Esse é um território quilombola que está dentro da cidade. Tem conjunto habitacional, a sede da prefeitura está dentro da área. As famílias perderam o vínculo com a terra. É uma área onde o reconhecimento não pode ser realizado. E, portanto, o relatório foi encaminhado ao INCRA com sugestão que o governo federal dê uma solução de compensatória para aquelas famílias que perderam, de alguma forma, as suas terras. Mas o reconhecimento como território quilombola não é mais possível, porque as famílias não têm mais o vínculo com aquele território, que seria um território histórico. Então, um dos exemplos que não fluíram para a titulação, que não fluíram para o reconhecimento, nem para a titulação. Enfim, aqui algumas fotos, mas, linhas gerais, é essa apresentação que nós tínhamos para fazer da regularização de territórios quilombolas. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Gente, não vou fazer nenhuma pergunta agora, vou deixar para o momento do debate, até porque a gente já está um adiantar da hora aqui e a gente não pode atrasar. Eu vou abrir agora para o coffee break. Eu pediria para vocês 10 minutos para a gente já retornar, para que a gente possa dar andamento nas exposições. Obrigado.